Fala pessoal, beleza? Mais uma vez é o Luciano do Criatório Casa dos Colheiros. Vamos seguir com a sequência do nosso vídeo. A gente está gravando a sequência de vídeo de como você vai fazer para montar o seu criatório de colheiro. A gente gravou um vídeo anterior a esse, falando sobre os dois primeiros passos que a gente deve fazer para montar um criatório de colheiro, para reproduzir, para fazer a sua criação legalizada. Beleza, pessoal? Nesse primeiro vídeo a gente falou do primeiro e do segundo passo que a gente deve fazer. O primeiro foi fazer o cadastro no IBAMA, homologação no órgão ambiental da sua cidade e certificado digital. Segundo passo é aquisição das aves, a escolha das aves. E agora nós vamos, nesse vídeo, falar sobre o terceiro passo que a gente deve seguir para estar montando o nosso criatório, o espaço do nosso criatório, que é a escolha do local. A escolha do local que você vai montar o criatório, beleza, pessoal? Mas aí você vai me perguntar, mas como assim, Luciano? A escolha do local. Pessoal, a escolha do local é uma coisa que eu julgo importante pra caramba. Por quê? Porque vai ter alguns fatores aí, como o local que você vai construir esse criatório. Por exemplo, se você for construir o criatório no seu quintal, eu tenho um terreno, eu vou fazer um cômodo grande que meu criatório vai ser lá. Ou eu já tenho um cômodo na minha casa, eu não uso, tem um quarto lá, meu criatório vai ser lá provisoriamente. Ou eu tenho um terraço, eu vou fechar uma parte do meu terraço e vai ser o meu criatório. É nessa parte que eu estou falando, pessoal, a escolha do local físico, de como que vai ser. Por que eu julgo importante isso, a escolha desse local, pessoal? Porque a gente tem que avaliar algumas coisas importantes, como o quê? O principal deles é uma boa iluminação. Por que eu digo isso? Aqui, por exemplo, eu fiz a estratégia de quê? Que o meu criatório ficasse aqui nessa parte de trás da minha casa, voltado para a parte aonde o sol nasce. Porque quando o sol nasce, a tendência é que o sol bata aqui dentro dessas prateleiras aqui. Eu coloco as fêmeas lá fora para tomar sol, mas assim, se eu tiver enrolado de trabalho, eu posso colocar as fêmeas aqui que o sol bate aqui, ó. Nessa segunda prateleira aqui, tranquilamente, o sol vai bater ali. Então, uma coisa que eu julgo importante é isso. De maneira com que o sol venha nascer de manhã, que venha a luz natural dentro do seu criatório. Beleza, pessoal? Se vocês puderem fazer essa escolha aí, eu acho muito importante, porque vai ajudar no banho de sol nos pássaros e vai ajudar também na iluminação do criatório, tá bom? Se vocês puderem, na hora que vocês forem fazer o seu criatório, escolher, se der para vocês escolher, beleza. Eu acho importantíssimo isso. E é uma coisa importante também, pessoal, a iluminação natural. Por quê? Porque muitas das vezes a gente sai para trabalhar cedo. Tem gente que sai para trabalhar de madrugada e às vezes sai 5 da manhã de casa. Vamos botar que o seu criatório não pega uma iluminação legal. Aí você tem que acender as lâmpadas de manhã. Aí muitas das vezes não fica ninguém dentro de casa. Você vai voltar 9 horas da noite. Pensa bem, você acende a lâmpada do criatório 5 da manhã e volta 9 horas da noite. Vamos botar que tem fêmea com filhote lá, ou tem fêmea querendo aprontar. Então, assim, isso vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento dos pássaros. O importante é a gente fazer essa questão que tem uma boa iluminação natural. Por quê? Porque a gente está no outono agora, o dia está clareando 6h30 da manhã, ele já está 100% claro, o sol nasce. Então, 5 e pouca da tarde ele já está escurecendo. Seria bom se o seu criatório tivesse a possibilidade de respeitar esse ciclo da luz natural. Clareou lá fora, clareou o criatório. Escureceu lá fora, escureceu o criatório também. Eu acho importantíssima essa estratégia aí, porque eu tenho certeza que quanto melhor a iluminação natural bater dentro do seu criatório, quanto mais iluminado naturalmente tiver, o desenvolvimento, principalmente das fêmeas, vai ser excelente. Beleza, pessoal? Dê uma atenção a isso. Eu julgo importante, muito importante isso daí, porque às vezes tem pessoas, alguns amigos aqui, ou até no YouTube mesmo me fazem pergunta que a fêmea não apronta e tal. Dê uma atenção especial a essa parte da iluminação. Tempo de lâmpada acesa, se você tem lâmpada no criatório, não deixe lâmpada no seu criatório acesa até 9, 10, 11 horas da noite. Tente fazer com que essa iluminação seja o mais próximo do natural. 5 e pouco da tarde, 6 horas, o criatório já esteja apagado, que os pássaros já estejam dormindo. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa também, referente à escolha do local, é a carga térmica que vai bater em cima do seu criatório, pessoal. Por que eu estou falando isso? A gente que mora aqui no Rio de Janeiro sabe, as pessoas que moram no Nordeste também sabem que tem lugar que é quente pra caramba. Então, assim, se você for fazer um quarto no seu quintal, por exemplo, ou se você for aproveitar uma parte do seu terraço, vou fazer um criatório mais amplo, vou fechar uma parte do meu terraço, o meu criatório vai ser lá. Dê prioridade a isso, que a sua janela fica de frente para onde o sol nasce. Por quê? Porque à tarde o sol vai virar.
Então, assim, a tendência é que não bata sol no criatório na parte da tarde. Porque se o calor for excessivo demais, vai atrapalhar a sua criação também, pessoal. Só para vocês entenderem, é recomendado o espaço dentro do criatório para um pássaro reproduzir com tranquilidade, que a temperatura seja entre 25 e 35 graus, tá bom? Agora vocês imaginam no verão aqui do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que aqui o calor ele machuca, ele maltrata no verão, que bata o sol da tarde na parede. Vamos botar que nessa parede aqui tivesse batendo o sol da tarde. Gente, a sensação térmica dentro do criatório vai passar de 50 graus. Imaginam essas gaiolas aqui, nessa prateleira, que o sol estivesse batendo aqui atrás. Não vai dar certo, pessoal. A probabilidade de dar certo é muito grande. Vocês vão ter problema aí com morte embrionária. Essa que é a grande verdade. O calor excessivo, ele acaba maltratando os pássaros. Então, se a gente puder manter esse controle, fica bem legal, que a temperatura fica agradável, fica quente para os pássaros reproduzir com tranquilidade, mas não vai ficar aquela temperatura excessiva, igual no meu caso aqui. Aqui é uma parte de trás da minha casa, então o sol nasce lá, bate nas duas janelas do criatório. Já aqui, já é minha casa, então não bate o sol aqui na parte da tarde. Em cima tem um terraço, então a laje está protegida. Então fica dentro desse parâmetro aí de 30 e poucos graus aqui dentro, mesmo no verão. Essa parede aqui também não bate sol, porque é coberta, tem a outra varanda aqui, a outra cobertura. Então o sol ele entra dentro do criatório de manhã, tem uma iluminação boa durante o dia todo, mas não bate calor excessivo. O calor excessivo ele atrapalha demais a criação, então dê uma atenção para isso. Se você for fazer o seu criatório num terraço, por exemplo, organize. Geralmente os terraços, as pessoas fazem o terraço ou com telha ou com aquela telha galvanizada. Tentem colocar um forro. Tentem colocar um forro no criatório para poder diminuir a carga de calor. Entendeu? Porque o sol excessivo, o calor forte demais acaba atrapalhando a criação dos pássaros, pessoal. Então, por isso que eu estou falando dessa parte da escolha do local. Porque às vezes a gente faz o criatório numa época de frio, por exemplo, o calor não é tão forte, mas quando chega no verão, na primavera e no verão, que o sol está muito quente, que a temporada reprodutiva chega, a gente tem essa dificuldade. Às vezes a fêmea põe o ovo galado, mas não sobrevive, porque está calor demais, porque a temperatura está muito quente. Entendeu? Então, dê uma atenção especial a isso. Se não tiver jeito, se vocês montaram um criatório num lugar, tiver que fazer um quarto no seu quintal, tiver que usar o seu terraço, tenta minimizar de alguma forma. Deixe janela na posição contrária, de maneira com que passe um pouco de circulação de ar dentro do criatório. Não sei, o ar-condicionado seria o ideal para poder controlar essa temperatura dentro do criatório, aí entre 25 e 30 graus. Se você colocasse um ar-condicionado para funcionar ali em 28, 30 graus, seria excelente, mas é uma coisa que muitas das vezes fica puxado, que vai aumentar o consumo de energia, é uma série de fatores que tem. Então, por isso que eu estou falando, para quando vocês forem fazer a escolha do local, façam a escolha do local do criatório com muito carinho. Estruturem bem, coloquem, se tiver a laje, coloquem um forro para poder segurar a carga térmica para baixo, de preferência fuja do local que vai bater o sol da tarde do verão, porque com certeza o seu criatório vai ficar muito quente, pessoal. Vai ficar muito quente. Então, esse aí é um fator principal que eu julgo na escolha do local do criatório, por essas questões aí, principalmente da questão da boa iluminação e da questão da carga térmica de calor no verão, que é quando os pássaros estão acasalando, e às vezes a gente tem esse problema aí, com temperaturas excessivas, com sensação térmica dentro do criatório de 45, 50 graus, porque no verão, principalmente aqui no estado do Rio, e no Nordeste ela maltrata, entendeu, pessoal? Então, dê uma atenção especial para essa questão da escolha do local aí que você vai montar o criatório. De preferência, se você puder botar o criatório de frente para o sol nascente, de maneira com que as prateleiras fiquem num local que não bata sol na parede de trás, já vai ajudar bastante, que não bata o sol excessivo durante o dia todo no criatório, para que você fuja das temperaturas excessivas de calor aí, para poder ajudar aí no período reprodutivo das fêmeas, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha gostado aí, essa parte já tenha ajudado. A gente vai gravar um outro vídeo falando sobre a parte de estruturação, de prateleira, do que você tem que fazer dentro do criatório aí, beleza? Se o vídeo te ajudou, pessoal, deixa um like pra gente aí, compartilha o vídeo para estar chegando até outras pessoas, até outros criadores. Se você que está passando aqui no canal pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar você toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, beleza, pessoal? Tamo junto aí
Que Deus nos abençoe sempre. Valeu!